no nome de Jesus, nós oramos agora, te agradecendo pela tua palavra que é verdadeira, não mente, palavra, Senhor, que é inspirada pelo teu Espírito, e é neste Espírito Santo de Deus que nós agora, Senhor, participamos destas palavras fiéis e verdadeiras. Nós não aceitamos nesse lugar nenhum sentimento faccioso, contrário, mentiroso, arrogante, de altivez. Não aceitamos, rejeitamos agora em nome de Jesus. Todos que aqui estão receberão esta palavra com alegria e com mansidão, e esta palavra terá e fará algo glorioso em nossas vidas. Ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. É assim que eu creio e oro no nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Amém. Graças a Deus. Depois você pode ver as ministrações, as aulas do Instituto Bíblico, as ministrações, todas que são feitas aqui na igreja, no www.igrejamissãovidepaz.com.br. Você pode entrar lá e você vai ver todas as ministrações, tudo que é no site da igreja. Já tem um link, parece que já liga direto no YouTube, né? E você já vê tudo lá. Se você quiser copiar, abençoar a vida de alguém, rever alguma coisa, você pode fazer em nome de Jesus. Amém, queridos? Raí vai me ajudar. Vai botar um microfone para ele aí. Já vai me ajudar com uma melodia. Tá certo? Você puxa o microfonezinho. Tá bom, obrigado. Tá certo, Raí? O salário está em dia, né? Tá tudo certo? Né? Tem o Cové, né? Cové artístico. Ele já está sabendo disso, que a gente vai pagar ele depois aqui, amém? Graças a Deus que temos jovens, homens e mulheres que servem com alegria do coração, amém? Aleluia. Não por salário, não por dinheiro, mas porque amam o Senhor, porque reconhece a sua bondade, reconhece o seu favor e a sua graça, amém, queridos? Como hoje é Santa Ceia, eu decidi não ministrar, não pregar hoje à noite. Eu vou trazer uma reflexão muito rápida para falarmos. Já está rindo ali, você sempre diz isso, mas eu prometo que, meu Deus, já são 8h30. O culto é 9, né? Vai dar tempo. Aí são 7h30. É que eu perdi meus óculos. Quem tiver um óculos aí que ele me deu, você ganhar na minha vida, me dê aí depois, viu? Qualquer um, se você não quiser mais. O Sassão comeu meus óculos semana passada. Comeu mesmo, ele pegou meus óculos comigo. E eu fiquei sem óculos. Mas eu tenho uma letra grande aqui para ler esse texto. Amém? Irmãos, uma reflexão muito rápida aos nossos corações. Porque hoje, em todos os lugares, existe pirataria, sim ou não? Existe o falsificado e o verdadeiro. Deus te abençoe 100 vezes mais. Existe o falsificado e o verdadeiro. Em todas as áreas, em todos os segmentos, irmãos, nós conseguimos entender e saber e ver até de uma maneira muito clara, inclusive no meio evangélico, no meio cristão, no meio da religião, que existe, irmãos, de uma maneira muito dissimulada, um evangelho que parece verdadeiro, mas é falso. Sim ou não? E que a igreja precisa estar muito alinhada com a palavra, conhecer esta palavra, se matricular no Instituto Bíblico Missão e de Paz, sim ou não? Sim. Tivemos aqui muitos alunos matriculados, mais de 100, graças a Deus. Semana passada tivemos só uns 60 alunos, mas matrículas já tem mais feitos aí para a semana que vem. Para que nós não sejamos levados por um evangelho que parece verdadeiro, mas não é. Por palavras que parecem ser de ânimo, mas não é. Por músicas que parecem ser de Deus, mas não são.
por mensagens que parecem serem bíblicas, mas não são. E essa história não é nova. Quando Paulo escreve às igrejas da Galácia, ele já se deparava com esse problema, e ele já identificara este problema que nós estamos vivendo hoje em Natal, no Brasil e no mundo. E é sobre o evangelho falso e o evangelho verdadeiro que nós queremos trazer luz ao seu entendimento nesta noite, a fim de que não sejamos levados por ventos, por coisas, que a nossa fé esteja fundamentada naquilo que é verdadeiro e não falso. Diga amém. Gálatas capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo, na minha versão do Nordeste, uma versão que nós estamos tentando traduzir para o nordestinês, Paulo começa: eu fico de bobeira. Ele diz: eu fico admirado que tão depressa vocês estejam saindo da graça para outro evangelho. Então tem outro, sim ou não? Sim. Na minha versão poética diz assim: maravilho-me de tão depressa passasseis. Eu não gosto dessa versão, é muito romântica. Passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho. Uma versão mais simples diz: eu fico de bobeira. Como é que vocês saem da graça para outro evangelho? Versículo 7 diz: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, querem transtornar o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós mesmos, meu Deus, isso é tão sério, ainda que nós mesmos, hoje se vier o anjo Gabriel, Miquel, tem uns anjos, um nome bonito aí, diga aí o nome do anjo. Tem não? Se vier um anjo do céu, até eu mesmo, para anunciar a vocês outro evangelho que não seja segundo Cristo, além do que eu já tenho anunciado, seja esta pessoa o quê? Seja o quê? Maldito. Anátema é maldito. Seja esta pessoa desprezada, maldito. Então qualquer evangelho segundo fulano e tal, evangelho segundo ciclano e tal, se não for segundo Cristo, não receba. Diga amém, pelo amor de Deus. Quantas pessoas boas, quanta gente linda, bonita, irmãos, estão sendo levados por um evangelho que parece verdadeiro, mas é falso. Inclusive dentro das igrejas que se dizem evangélicas, vivendo o evangelho, um pseudo-evangelho. É quase verdadeiro. Quando Jesus vier, ele quase vai. Tu quer o evangelho desse, irmão? Que quando Jesus vier, tu quase vai. Ele vai voltar quando a trombeta tocar e tu só aí puf, desce. Quem é que quer isso aqui? Então não existe evangelho meia boca. Não existe crente meia boca. Amém. Ou você vai para o céu ou não vai. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Ou você tem convicção do evangelho que você crê, que você vive, ou pelo amor de Deus, porque quando Jesus vier, irmãos, e ele está vivo. Amém. Ele vem buscar o povo justo. Diga comigo, glória a Deus. De boas obras segundo Cristo. Amém, queridos? Então, o verdadeiro é segundo Cristo, o falso é segundo regras de homens, dogmas. Um evangelho que eu posso identificar com 3 palavras simples. Talvez por definição você entenda,
Mas apenas se eu falar o nome daquilo que parece verdadeiro, mas é falso, você talvez não entenda direito. Mas existe o evangelho do fatalismo. O que é o evangelho do fatalismo? Não, meu irmão. Quem se acendeu? Quem já viu isso aí? O cara enche a cara de cachaça, mete a cara no poste, morre. Aí a gente chega lá no velório, aí a mãe lá, bichinho, chorando, a gente bota a mão e diz: mas Deus quis assim. Quem já ouviu essa frase? Mentira é essa? Foi Deus que deu cachaça aquele rapaz? Não, Deus não quis assim não. Será que foi Deus que deu cachaça para aquele rapaz? Mas tem um evangelho do fatalismo. Existe também um evangelho mentiroso, que é a mesma coisa, tudo bom, só do determinismo. Você determina alguma coisa. Tem muita gente colocando Deus no banco dos réus. Eu determino coisas que não são segundo a palavra ou determinismo, coisas que não têm base bíblica, e as pessoas determinam, andam em cima daquilo, aquilo não vai funcionar, até ela se desvia. E quem que conhece alguém desviado aqui em Natal? 1, 2, ninguém conhece ninguém desviado, né? Por causa do determinismo. Outra coisa mentirosa do evangelho é do conformismo. Irmão, é isso mesmo, irmão, se conforme. É isso mesmo, irmão. Tua avó morou na favela, tua mãe morou na favela, tu vai morar na favela, irmão. Que história é essa? Quem é que diz que o presidente da Caixa vai aprovar teu crédito? Nunca. E se acostuma, irmão, com isso aí, irmão. Se acostuma, irmão. Fica aí. Estuda não, pra quê? Alguém da tua família estudou? Não, meu irmão, relaxa. Pra que fazer uma pós-graduação? Pra que fazer um mestrado? Pra que fazer um doutorado? Pra quê? Se conforme, irmão. Faço não. O evangelho que norteia o povo de Deus: fatalismo, determinismo e conformismo. E eu quero hoje à noite simplesmente, irmãos, trazer um exemplo muito claro, e aí é que eu peço a ajuda do ministro Raí, do ministro de louvor, porque nós andamos dentro das nossas igrejas ensinando coisas que não têm base bíblica, cantando coisas, e a gente canta, ó. Semana passada eu parei e comecei a meditar na letra do hino que nós cantávamos aqui. Não canta mais, e não quer estar certo assim. Um hino que eu vou dizer aqui já já. Irmãos, sinceramente, um dos hinos mais lindos e belos que eu já ouvi. Uma das letras mais lindas que eu já ouvi. Hoje essa música é a mais cantada no meio gospel de todo o Brasil. É disparado número 1 nas rádios gospel do Brasil. Gospel. Disparada. Uma música que chama-se Raridade. Diga comigo, raridade. Você não disse não, diga raridade. De um cidadão chamado Anderson Vieira, ou Anderson Silva? Anderson Freire. Não é aquele que luta não. É outro. E eu meditando nessa letra, eu queria já quero essa música aqui, irmãos. Mas o evangelho da mentira, o evangelho falso, o fatalismo, o determinismo, o conformismo, os ismos, os espiritismos, as coisas que a gente muitas vezes acha que é verdade e que é bom, isso muitas vezes tem nos roubado o melhor de Deus, queridos. E o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, o meu povo perde, o meu povo adoece, o meu povo não desfruta o melhor de Deus porque falta-lhe o conhecimento do verdadeiro. E essa música é interessante que ela tem uma frase, não sei se Raí pode me ajudar, já achou o tom da música? Pronto. A música começa assim que o pecado
não consegue esconder as marcas de Jesus que existem em você. Não é lindo, né? Como é que tem aí? O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Que Deus fez, não deixou de fazer. Não mudou o início, Deus escolheu você. Tá bom. Obrigado. Vai cantar duas vezes, deixar. Não é lindo, né? Não, tá. Irmãos, e a gente de repente começa a falar, e não é lindo, o pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existem em você. Nestes versos, daquilo que é verdadeiro, irmãos, daquilo que é falso, é uma linha muito fina, muito tênue, muito fininha. O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existem em você. Então, irmãos, quer dizer que o pecado não tem mais nenhum problema. Então quer dizer que o pecado agora está tudo certo, irmão. Não tem problema nenhum. Talvez o autor até quisesse não dizer outra coisa, mas aquilo que ele disse nos deixa preocupados, porque ele está afirmando que o pecado não tem nenhuma importância. O pecado não vai, irmãos, olha, pode pecar, porque o pecado jamais vai esconder a marca de Jesus. Então o pecado, ele reputa a coisa nenhuma. Quem está entendendo? Pecado, irmãos, é café pequeno. Deus escolheu você e ponto final. Estão de uma maneira muito como é que chama? Subliminar. Muito obrigado. Colocando na cabeça que, irmãos, olha, pecado. Olha, o pecado não vai, não, o pecado não vai esconder não. Então o nego vai, sai do culto, ele vai adulterar, ele vai fornicar, ele vai mentir, ele vai dissimular, ele vai falar do seu irmão, vai detonar um, não, mas diz que ele não, o pecado não vai esconder não. Pecado não tem muito, não tem muita importância pecado não. E eu quero dizer uma coisa para você: o pecado faz separação e o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Amém. Temos que ter muito cuidado com isso, irmão. Cuidado com o que falamos, cuidado com o que cantamos. Romanos 6 diz o quê? Ora, se permanecemos no pecado para que a graça, é assim que diz, né? Ora, pois, se nós permanecemos no pecado, para que, irmãos, porque nós aqui somos uma igreja da graça, sim ou não? Sim. Ministramos graça, vivemos por graça, o evangelho da graça. Então agora Paulo está preocupado com isso e diz assim: olha, será que agora nós vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? Sim ou não? Ele responde: não, de maneira nenhuma. Nós que já morremos para o pecado, como é que vamos permanecer no pecado, queridos? Então isso é muito sério. Quando alguém começa a refutar que pecado, não, pecado não é nada não. Pecado não tem problema nenhum não, ele não vai apagar a marca de Jesus não. Esquenta a cabeça com o pecado, não. Olha para o seu vizinho e diga: esquente, diga para ele: esquente. Se não deixe de pecado, diga: sente na sua mesa. Amém. Interessante. Jesus estava na cruz e clamou. Quem lembra dessa passagem? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Estão lembrados? Ele clama: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Por que, queridos, que Jesus clamou? Deus, por que você me desamparou? Por causa de pecado. Então o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Jesus nunca pecou, ele nunca pecou, mas o pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último que iria nascer. Então todo o pecado da humanidade foi depositado sobre Jesus. Deus ficou hoje por quê? Porque não podia ter comunhão com Jesus por causa do pecado. Então, irmão, o pecado tem importância? Tem no sentido de você não reputar como: não, deixa aí, vamos fornicar, vamos mentir, vamos enrolar, porque não tem problema nenhum. Não pode ser assim. Quantos podem dizer um amém, pelo amor de Deus? O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, não é? O que você deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Só essa parte. O que você fez ou deixou de fazer não mudou
seguinte: o que você fez, deixa eu fazer, não tem problema não. Irmão, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou Deus não. Pode. Quem está entendendo? Isso é um determinismo claro, isso é um determinismo forte, mentiroso. Deus escolheu você com um final, acabou. Então assim, o que você não vai fazer, o que você faz ou deixou de fazer, não tem problema nenhum. Deus escolheu você, pronto. Então eu faço aqui, eu faço, porque não interessa, Deus me escolheu. Vocês estão vendo, irmãos, que são letras muito persuasivas, são muitos. E a gente às vezes não interessa o que eu faço, o que eu não faço, Deus me escolheu. Que espécie de evangelho é esse, irmão? Hein? Que espécie de evangelho é esse? Eu estou salvo, independente do que eu fizer aqui. Então, eu posso matar, adulterar, mentir, roubar. Não, o pecado não importa. O pecado não importa. O pecado não importa, porque o pecado não vai apagar as marcas de Jesus. Então eu vou continuar pecando, porque o pecado não vai apagar a marca. Não altera o fato que eu fui escolhido. Então, isso é um evangelho mentiroso, é chamado fatalismo, é um evangelho diabólico e ponto final. Quem pode dar glória a Deus aí? Amém. Você é salvo, você é escolhido, então não importa o pecado. Importa sim. Eu quero trazer alguns versículos de visão rapidamente. Eu vou dizer, nós vamos lendo e vamos passar rápido, porque tudo tem que ter base bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13 diz: pois, se for condicional, sim ou não? Sim. Aqui tem sim, tem. Pois se viverdes, ou se viverem, de acordo com a vossa carne, de acordo com o vosso pecado, de acordo com a vossa vontade, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer o teu pecado, a tua carne, vocês viverão. Diga amém. Como é que não tem importância, irmão? E o importante destacar que quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. 1 João capítulo 1, 6. Ora, se afirmar 1 João 1, 6. Ora, se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andarmos em trevas, mentimos e não somos praticantes da verdade, somos mentirosos, irmãos. Hebreus 10, 26. Esse aqui é tremendo. Diz assim: ora, se continuarmos a pecar deliberadamente. Então, irmão, não se preocupe não, o que você deixou de fazer ou fez, isso não mudou o início. Não, pode continuar. A carta aos Hebreus diz: portanto, se deliberadamente, se voluntariamente continuarmos em quê? Não mudou o início, não mudou nada, vamos fazer. Se deliberadamente continuar no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais nenhum sacrifício. Se você foi salvo, se você está cheio do Espírito Santo, e agora você deliberadamente, são 15 para as 8, você diz: 9 horas eu vou pecar. Não está escrito. Alguém fez, foi? Ninguém que vai lhe ajudar com isso, não. É verdade. Você está pensando que não tem, não é? Pessoas que vão para os cultos, aí ela olha para o relógio, 15 para as 8. 9 horas eu vou pecar, 9 horas eu vou pecar, lá. E aí, irmão? Por quê? Porque acredito nessa mentira. Não importa o pecado que eu deixei de fazer, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. O que importa é a marca de Jesus. Então vamos pecar. Irmão, se deliberadamente fizermos isso, já não resta nenhum sacrifício pelo pecado. E resta o que então? Uma tremenda, horrível 27. Expectativa de quê? De juízo, inferno, fogo. Que não está falando conosco aqui. Diga glória a Deus. Vamos ver o outro lado da música para iniciar, né? Tu quer me ajudar na música? A outra parte diz assim: você é um espelho. Essa parte é linda.
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Menina, vocês estão demais. Irmãos, olha, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ei, irmão, não chore não. Se o mundo ainda não viu essa luz brilhar, você não chore não. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Se você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, o mundo já era para ter matado você. Se você reflete a imagem do Senhor, o mundo já era para ter visto a glória dele na sua vida. Que história é essa, não? Se o mundo não viu, é porque o mundo é ingrato. A Bíblia diz, a palavra nos garante, irmãos, que nós somos astros neste mundo. Sim ou não? Nós somos como astros neste mundo. Nós somos como luz neste mundo. Deus nos colocou, irmãos, neste mundo para reluzir, para brilhar, para testemunhar da sua graça e do seu amor. As nossas obras em Cristo, as nossas virtudes, que são frutos do Espírito, irmãos. E é para brilhar. Então, irmãos, que história é essa? Se o mundo está vendo, chore. Mas chore muito, diga Jesus, pelo amor de Deus. O mundo não está vindo, não está vendo. Irmãos, é motivo para você chorar. Se o mundo não vê a glória de Deus em você, chore. Lamento, diz, Pai, eu me arrependo. Porque minhas colegas não estão sendo alcançadas. Porque no meu trabalho eu não ganhei ninguém para Jesus esse ano. Porque a minha família continua descrente por minha causa. Porque a minha mãe e meus irmãos não conseguem ser impactados pela minha vida, pelos meus gestos, pelas minhas palavras, irmãos. Se o mundo não notou, chore. Mas chore com força. Que história é essa? O falso do verdadeiro, irmãos, é uma língua. E a gente canta isso. Sim ou não? Canta. Se você desistiu, irmão, o que é que diz aqui nesse negócio? Será que tem um versículo? Tem. Me veio à memória agora uma coisa. Me veio à memória uma coisa. Não ligue se o mundo não notou. Ligue não. Irmãos, quando a igreja começou, lá em Atos dos Apóstolos, sabe o que a Bíblia diz? Que aquela igreja, ela brilhava tanto como astro, ela dava tão grande, bom, saudável testemunho, ela dava tanto testemunho, as coisas eram tão comum entre eles, as coisas eram tão agregadas com amor, com graça, com favor, que a palavra diz que os de fora alcançou graça dos que estavam de fora. Diga amém, pelo amor de Deus. Assim diz a palavra, irmãos. Os crentes não, irmãos, os de fora, os ímpios, os adúlteros, os mentirosos, os que estavam lá de fora, os de outra religião, os budistas e todas as demais religiões tinham respeito e tinham admiração, porque viam naquelas pessoas algo diferente. Que história é essa, irmão? Eles alcançaram o bom testemunho. Aquela comunidade cristã caiu na graça do povo. Oh, maravilha! Já pensou? Você chegar no lugar, a pessoa olha para você e faz: você é tão engraçado. Você não sabe o que é. Isso é engraçado. Mas não é engraçado de palhaço, não. E você é assim. Quem está entendendo? A pessoa olha para você e você está cheia de graça. Você não precisa inventar uma cara, porque você só tem uma cara. As pessoas querem fazer negócio com você porque você só tem uma cara. Diga glória a Deus. As pessoas querem estar perto de você porque você só tem uma cara. Diga amém, pelo amor de Deus. As pessoas querem estar junto de você porque você só tem uma cara. Você não é um aqui e ali você é outro. Você não fala dali, depois fala ali, depois fala aqui. Não, você é uma pessoa só. Então você, onde você chega, é amada, é desejada, é querida. É assim que o povo de Deus deve brilhar. Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. 1 Tessalonicenses diz assim, 2:12. Já encerro, já. Exortando, queridos, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e sua glória. Filipenses 4:5.
seja a vossa amabilidade, seja a vossa gentileza conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Romanos capítulo 16, versículo 19 diz assim: todos têm ouvido falar a respeito de vocês. Olha que coisa linda, irmão. Como é que ele não pode ligar se o mundo não vê, irmão? Como é que você entra num curso, termina um ano e ninguém sabe que tu é crente, pelo amor de Deus? Como é que na tua rua os teus vizinhos estão morrendo? Eu tenho uma amiga publicitária, uma das publicitárias mais bem-sucedidas do estado. Já foi muito mais. Mas hoje o mercado cresceu tanto, que ela já não é mais a maior agência de Natal, mas foi. E quando, numa certa fase da vida dela e do seu esposo, que é meu amigo pessoal, ela fez um curso de jornalismo, ela fez também sociologia, e quando ela terminava serviço social, ela fez vários cursos. E ela passou uma fase muito difícil. O marido, ela pastorava o marido, porque estava uma crise na empresa, e ela pastorava o marido para ele não pular do edifício que morava lá na Avenida Teodoro, porque ele ficava lá com aqueles olhos finos e ela dizia: vai pular. E ele ia para o centro espírita para tentar os espíritos. Ele não tinha conhecimento do favor de Deus. E ela nasceu numa evangélica, mas daquele jeito, né? Sabe aquele crente, aquela crente? Sabe? Tem um jeito assim. Posso ter que está filmando, né? Aquela crente que legal, vai, chega isso aí com nada. Aí ela ia para o centro espírita com ele. Mas quando ela ia, o bicho não baixava. Os bichos não é pelo seu nome, mas tem uns espíritos que baixavam lá. As entidades, não sei o que é. Aí o pai lá de Santo, não sei qual é o nome daquele terreiro, que negócio de mesa, não sei o que é. Olhava assim, mas tem alguma coisa errada. Semana passada teve uma sessão aqui, você veio e os espíritos falaram aqui, uma parte de coisa. Teve um espírito que mandou ele ia para um congresso no Rio de Janeiro, mandou ele engessar as mãos. Aliás, mandou ele e disse assim: se você apertar a mão de alguém, eu mato você. Ele não tinha que fazer Jesus, olha, irmão, foi para o Rio de Janeiro, com as mãos gessadas. Tem gente que vai. Mas toda vez que ela ia com ele, o bicho não baixava, não tinha. Aí o cara olhou para ela e disse: é você, sua desgraçada. Toda vez que você vem aqui, os bichos não chega aqui o negócio. Aí ela chorava, que coisa. Ela chorava, tristeza, o quê? Mas porque nela já habitava algo, ela nem sabia. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: meu irmão, quem é cheio do Espírito Santo, diga: não existe maldição, não existe olho grande, não existe macumba. Diga: porque o sangue de Jesus é maior do que o sangue de morte. O sangue de Jesus é maior do que o sangue de mal. Ela nem sabia, ela ficava arrasada. Por quê, meu Deus? Daqui ela saiu, ela entrou na igreja. Quando ela entrou na igreja, irmãos, uma das maiores igrejas de Natal, coisa linda. Quem estava lá no culto? Quem? O colega que fez o curso todinho com ela na universidade. Era o pastorzão, igual a mim, então, gravado. Você não acredita? Irmão, ela é desbocada. Quem conhece, eu vou dizer o nome dela, não, que ela chegou lá na frente, fizeram apelo, ela foi na frente. O cara olhou assim para ela. Aí ela olhou assim e disse: como é? Que eu passo 3, 4, 5 anos sentado no banco da universidade, querendo morrer todos os dias, e você nunca me falou desta graça e desse amor de Deus. Como é que esse tempo todo eu estive sentado ao seu lado, e eu preciso ouvir desse Jesus agora, porque nunca
e eu morrendo, minha esposa está morrendo. Quem está entendendo aqui? Que história é essa? Não se importa se não está brilhando. Não se odeia a reputação. Ele é tão santo, que ele tem um lá morrendo ao lado dele, mas ele é o ímpio, eu não vou lhe corromper. Porque já pensou se alguém passa aqui, eu estiver falando com a ímpia, e Jesus chegou perto da mulher samaritana, mostrou ao lado dela, disse: e aí, mulher, como é que tá? Tudo jóia? A mulher disse: mas doido. Jesus e os discípulos, fala nos evangelhos, a Bíblia diz que os discípulos ficaram espantados. Como é que Jesus ao lado de uma mulher da vida? Entendeu aí? Entendeu, irmão? Uma protestante ou prostituta. E Jesus lá, encostou ao lado dela. Tudo bem? Irmãos, quem tem convicção de quem é, não se preocupa com o que vão falar. Amém. Jesus sabia quem ele era. Já tinha decidido para ele que ele era filho de prostituta. Filho de Deus é bom, mas ele estava nem aí com isso. Você sabe quem você é? Se você está triste com o que estão falando de você, porque você não sabe quem você é. E Jesus mostrou perto dela e disse: mulher, tudo bem? O senhor não cara de pau. Muito cara de pau. Senhor judeu, sou samaritana, nós nos comunicamos, você ainda vem pedir água para mim. E Jesus, com aquele olhar doce, diga pelo amor de Deus. Parece que eu estou olhando aqueles dois olhos de Jesus, bem apertadinho assim. Assim. Jesus amava o escravo do pecado, porque o escravo não faz sua vontade, o escravo faz a vontade do seu Senhor, que é o diabo. É por isso que Jesus não ama, não aborrece o pecador, porque ele é escravo do pecado, ele é escravo do diabo. O escravo não faz a vontade dele, só faz a vontade do Senhor. Aí Jesus amou aquela mulher e disse: mulher, se tu soubesse com quem tu fala, tu pedirias água viva. Tu me pedirias água e eu te daria água viva. Uma água que brotará dentro de você e saltará para a vida eterna. Ah, mulher, se tu soubesses disso. Onde é que tu vai buscar essa água, pelo amor de Deus? Chama teu marido. Tu não tem medo, não. Quantas ela já teve? Quantas? 20? 5. Sim. Olha, tu já tivesse aí 3, 4, 5. E o que tu tens agora não é teu. Aquela mulher disse: vejo que és profeta. Surgiu então naquela hora a maior evangelista que surgiu na história. Foi a mulher samaritana. A mensagem dela foi tão poderosa que quando ela saiu anunciando isso, toda Samaria aceitou a Jesus como Salvador. Toda aquela região aceitou Jesus como Salvador. Uma mulher, imagina aí, uma mulher. A gente fica de bobeira com as coisas, né? Não, uma mulher. Amém pelas mulheres? Amém. Amém pelas mulheres. Nem acharam bem quando eu disse isso. E eu encerro agora, queridos, encerrando com uma frase que dá uma melodia. 3 notas. Diz assim: se você desistiu, Deus não desiste de você. Como é que diz essa palavra? Se você não é. Se você desistiu, Deus não vai desistir de você. Irmãos, e eu quero destacar para os irmãos, essa frase é linda realmente. Se você desistiu, Deus não vai desistir de você. Ou seja, tu desististe, foi? Oi, desisti. Esquenta a cabeça, não. Deus não vai desistir de você. Olha que mentira. Então a gente pode desistir? Sim ou não? A gente pode desistir, irmão? Não. Mas é assim que a música diz: se você desistiu, Deus não vai desistir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: assim aquele que julga está em pé, cuide para que não caia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: esta palavra é digna de toda confiança. Se nós morremos
morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Se versículo 12. Se é o que, irmãos? É o condicional. Se perseverarmos, com Ele também. Mas é se perseverarmos. E se o negarmos, o que acontece? Olha para a tua vizinha, que se você negar Jesus, Ele vai negar você. Jesus disse isso: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então, irmão, você está lendo. Não vem com essa. Irmão, se desistir de Deus, não problema não. Deus não vai desistir de você. Vai para tu ver uma coisa. Aí a gente lembra da parábola do filho pródigo. Quem diz a parábola do filho pródigo? O filho desistiu, sim ou não? Desistiu o filho. Foi embora, foi. E o pai? O pai fez o quê? Correu atrás dele? Não. O pai ficou lá, O filho disse: me dê meu dinheiro que eu vou embora, eu quero tudo que é meu aí. E o pai disse: tá bom, meu filho, é teu aqui. Irmãos, o menino foi embora. Eu pergunto para a igreja: se aquele menino tivesse levado um cangapé, metido a cara num poste, tivesse morrido, o que tinha acontecido? Tinha morrido sem a comunhão com seu pai. Essa é uma parábola que expressa o amor de Deus. Mas um dia aquele rapaz disse: ai, até os empregados do pai estão melhor do que eu fiz besteira. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele decidiu voltar. Ele desistiu de ficar me enganando. Ele voltou. Quando ele decidiu voltar, quem é que estava esperando por ele? Papai. Diga glória a Deus. Sabe que a minha oração é para aqueles que desistem, papai, não morrer antes. Eu fechei um negócio em Brasília numa sexta-feira, numa quinta-feira, no canal de televisão que nós colocamos lá em Mossoró, TV Mossoró, canal 7. Fechei o negócio numa quinta-feira com o diretor da Liz, L-I-S, negócio de televisão que eles, como é que chama aquilo ali? Não compra, transmissor. Conheci um cara muito de boa, ele e o dono da empresa, um senhor idoso. Aí era muita confusão, o cara do preço, aquela vai falar, vai cá, esse tudo bem, tá fechado. Segunda-feira eu venho de São Paulo, eu venho do Rio, que é do Rio, e eu não pude nem voltar, que eu não tinha como, eu vou ficar na Brasília mesmo, fiquei. Na segunda-feira, bem cedo, eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, não chegou aquele rapaz, nem aquele senhor, chegou outra pessoa. Aí eu, que assim, meu Deus, será que desiste de fazer negócio comigo? E aquele rapaz, uma semana muito triste. O que foi que houve? Ele fez: não, rapaz, uma notícia muito ruim. Não, fique tranquilo, que o negócio da pé, a gente vai fazer do jeito que você quer, dividir o prazo, tudo bem. Mas fulaninho de tal, no sábado, ele era botafoguense, doente. Fosse primeiro do Vasco, né? Mas era do Botafogo. Fosse primeiro do Flamengo, né? Ou do Fluminense. Irmãos, ele morava no duplex, naqueles apartamentos de luxo, bonito. Ele também cresceu assim, do jogo, do jogo aí, gol! Aí ele desceu da parte de cima, os filhos estavam embaixo. Aí ele escorregou naquela escada bonita daqueles apartamentos. Aí bateu com a cabecinha assim, bateu assim, simples. Aí levantou. Aí a mulher: meu filho, foi que bati aqui. Aí tudo bem, uma boa. Só passa mal, dor de cabeça, vai para o hospital. Nunca mais voltou. Inchou, aneurisma, não sei o que foi, um rompimento de vaso, morreu. 30 e poucos anos. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Às vezes nós negamos o Senhor e determinismo, o evangelho diz: não, eu posso viver desse jeito aqui, Deus jamais vai. Não vá não, irmão, não desista do Senhor. Não desista do Senhor, porque pode se dar, você pode sofrer alguma coisa e não dá tempo de você voltar. Agora, se você voltar, quem é que está na porta esperando? O pai estava na porta. Quando o filho botou a cara ali, ele disse: meu filho, abraçou o filho, colocou o anel no dedo, colocou uma capa, fez uma festa, matou um boi. Diga glória a Jesus por isso. E eu encerro.
o que o pastor Edivan achou para mim. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: o rei Asa, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Graças a Deus por esta palavra. E no Novo Testamento, que é o contexto que nós estamos inseridos, do mesmo jeito. Jesus diz assim em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque nos temos tornados participantes de quem? De Cristo. Hebreus capítulo 3, versículo 14. 3. Porque nos temos tornado participantes de quem? Se, diga comigo, se é que guardamos firmemente até quando? Até meia-noite. Até quando? Até o fim. Olha para o teu irmão, diga: vale a pena. Fica firme. Não desista do Senhor. Diga: se você desistir do Senhor, não faça isso. Quem está entendendo, dá glória a Jesus. E eu encerro, queridos, cantando a última parte desse hino, que diz assim: se o mundo te fizer cair, ele está aqui para te levantar. Como é essa parte? Se o mundo te fizer cair, assim. Irmãos, eu digo amém para isso. Deus está aqui para nos levantar, amém, queridos? Mas a música diz: se o mundo te fizer cair, irmãos, que conversa é essa? O mundo não me faz cair. Você pode entender isso? Amém. Não, pastor, vai cair de novo. Oi, pastor, o mundo. Pastor, porque tu não conhece o mundo, não. O mundo é foi o mundo, pastor. Então a culpa é do mundo. Se o mundo te fizer cair, hein? Deus está aqui para te levantar. Deus está aqui para levantar. Glória a Deus. Isso eu digo amém. Irmão, mas se o mundo nos fizer cair, irmãos, olha, parece até que o homem é um agente passivo dessa história. O homem não tem opção, irmão. O mundo está aí. O homem não pode dizer não, porque o mundo está aí, irmão. Ele não tem opção. Aí o homem é um João Bobo. Quer saber o que é João Bobo? Aquele negócio. Empurra para o lado, ele vai. Empurra para o lado, ele vai. O mundo empurra para o canto, ele vai. O mundo empurra para o lado, ele vai. Irmãos, o mundo me fez cair. Pastor, o que eu posso contra o mundo? Eu sou coitado, pastor. O mundo é muito poderoso. Pastor, porque você não conhece aquela menina. Pastor, aquela menina que é do mundo, pastor. É porque você não conhece. O mundo me fez cair. Pare com isso em nome de Jesus. A palavra diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Diga glória a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João capítulo de número 5, versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Então pare de culpar o mundo. Pelo amor de Deus, pare de culpar o mundo. Se o mundo te fizer cair, meu irmão, pelo amor de Deus. 1 João 4, versículo 4. Diz o quê? Filhinhos, vós sois. Agora para as pessoas do seu lado, diga aí. Você não é do mundo. Você é de Deus. Você é de Deus. Diga para essa pessoa: você é de Deus. Você é de Deus. A palavra diz: se você é de Deus, você já venceu. Maior é aquele que está com você do que o que está no. Então pode mudar o mundo, irmão. Se o mundo me fizer cair, o quê, irmão? Nós já vencemos o mundo, irmão. Agora, Paulo ensina nos Efésios capítulo 4, versículo 27, diz: agora não tem lugar ao diabo. Porque se você der lugar ao diabo, aí a coisa complica para você. Eu descobri por que Deus deu duas pernas para a gente. Bem grande. Para quê, irmãos? Deus deu duas pernas para a gente. Para quê? Para correr. Porque se ficar, vai cair.
Vou dizer bem devagar. Sabe aqueles pecadinhos que a gente cai às vezes assim, e pecados graves que destrói família, destrói lares? Deus nos deu duas pernas para quê? Ora para o demônio, corra. Quando a doidinha chegar, corra. Quando aquele doidinho saradão chegar e fizer assim para você, corra! Não fique. Porque se você ficar, você vai cair. É porque eu sou espiritual, glória a Deus, aleluia. Vai aconselhar a doidinha sozinho. Tranca a porta do teu gabinete com aquela abençoada. Carente! Ai, estou tão carente. Meu marido há 3 meses não me toca. Aí o pastorzão disse, minha filha, aquele é um ingrato. Aquele é um cara safado, eu vou com você. Olha aqui. Vai. Lá em casa, quando chega o aconselhamento, vem aqui na minha casa, minha filha. Aí ela senta no sofá e minha mulher fica passando assim. Ela fica passando, é minha mulher, assim é assim. E a gente vai conversando e ela passando, vem. Aí Sansão vem, fica no meio da gente. Sansão! Sai, Sansão! Irmãos, isso é muito sério. Não venha culpar o mundo. Não culpe o mundo, você não é agente passivo nessa história. O mundo não pode com você. Maior que está com você do que o que está no mundo. Você está cheio de Deus, você está cheio da palavra, você está cheio da graça, você está cheio do favor, você já venceu o mundo. O mundo não é pode para você, irmão. Jesus já venceu. Agora cuidado, corra. Se você ficar, você vai cair. Quem pode crer nessa palavra, diga amém. Ai, tem mais 2 histórias assim, mas eu cansei de falar desse ano. Que hino abençoado. Se você não é? Qualquer coisa, diga aí. Não, uma estrofe, meu filho. Só quando eu chego aqui. Pode cantar qualquer coisa dessa aí. Se você cair, eu vou deixar de cair. Não está naquilo que você pode fazer. Isso é mistério. É mistério. Isso é mistério. Irmãos, pare disso, porque se é mistério, não é pra você entender, não é mistério. O irmão chega para outro e diz, eu tenho uma palavra de Deus para você. É mistério, não é mistério, cala a boca. Por que me falar mistério para cima de mim? Não é mistério, irmão? Diga comigo, o mistério foi revelado. O mistério já foi revelado. Diga, é Cristo em nós. Esperança da glória. Dá glória a Deus agora. Aplauda o Senhor. O mistério revelado e é Cristo em você, irmão. Tem história de mistério, mas não. Tudo já foi revelado. A palavra de Deus foi revelada a você. Se existiu um mistério, foi revelado em Cristo. É Cristo em nós, a esperança da glória. E eu passo agora a palavra para o pastor Ivan, para ele proceder com o serviço da ceia. Graças a Deus que ele é mais rápido que eu, meu irmão. Eu fico meia hora aqui, ele é 10 minutos, quem crê? Amém. Maravilha. Nós estamos em cima, estamos adiantados da hora hoje, né? Que horas são? Eu não acredito, não. Quantos me amam ainda e me perdoam? Amém. Quantos me amam e me perdoam? Amém. Então, para os que amam essa música, continue amando, irmãos, amém? Nós não somos juízes, nem somos críticos de nenhum compositor. Eu apenas usei essa música belíssima, um hino lindo, que tem tocado o coração de tantas pessoas, tem alcançado tantas vidas, um hino tão maravilhoso, de um homem santo, de um autor cheio do Espírito Santo. Mas usei para que nós pudéssemos entender e pudéssemos não ser levados por todo tipo de doutrina. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Pastor Edivan Lopes, ministrando a ceia do Senhor. Bem rápido, quem crê? Amém. Glória a Deus, palavra abençoada. Quem foi abençoado esta noite com essa palavra poderosa?
Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, aliás, o pastor Paulo já também citou um versículo sobre esta epístola que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos agora proceder à distribuição do pão e do vinho. Nós não cremos na transubstanciação. Nós não cremos que esses elementos aqui vão se transformar nem em corpo e nem em sangue, mas que ele vai representar o corpo e o sangue do nosso Salvador. Vamos participar em comunhão com o Senhor, aproveitar este momento final aqui do culto para buscarmos, pensarmos no Senhor e agradecermos a Ele por tamanho sacrifício que Ele fez por mim, por vocês. Eu convido o pastor Maciel, o pastor João, o pastor André para nos ajudar aqui. E vamos chamar o diácono Mário, o diácono Vanderlei, a diaconisa Paula, a diaconisa Isabel, para que possa distribuir o pão. Neste momento, Pai, nós apresentamos este pão. Pão este que representa o teu corpo que foi crucificado lá na cruz do Calvário, Pai. E todas as vezes que participarmos deste memorial, Pai, nós iremos nos lembrar e nos alegrar, Pai, com tua morte, com tua ressurreição, com tua vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que receber, segura um pouco para que todos possamos participarmos juntos.
nome positivo. Sai daqui hoje sarado, em nome de Jesus, porque você vai ter vida. É o corpo de Jesus, simbolizando o corpo do nosso Salvador. E vai ter efeito na sua vida. Então somente creia em nome de Jesus. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24, diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então comamos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu ande em todos que te tens pra mim.
por causa do sangue de Jesus. Amém, José. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o santo nome do nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Glória a Deus. Bebamos. Amém. Bora, Renato. Glória a Deus.